Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria e paz. Vamos escutar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, neste terceiro domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Disseram-lhe: "Um pedaço de peixe assado." Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho que acabamos de ouvir faz referência a um acontecimento importantíssimo ocorrido depois da ressurreição de Jesus. Os 2 discípulos de Emaús voltam, ou seja, retornam para a comunidade de origem, tristes, decepcionados. Jesus havia morrido e parecia que tudo estava terminado. Enquanto eles caminhavam, Jesus aparece, conversa com eles, tenta explicar o que aconteceu. A noite vai chegando, eles param para tomar uma refeição e, naquele momento, Jesus toma o pão, concede uma bênção e, partindo o pão, é reconhecido pelos 2 discípulos. Jesus some e eles retornam. Retornam exatamente conforme o Evangelho que escutamos, fazem o relato do que aconteceu. Enquanto eles estavam narrando os fatos, Jesus aparece, faz a mesma saudação de paz e pede alguma coisa para comer.
Aí acontece algo de interessante. Se cumpre aquilo que a Escritura afirmava a respeito da ressurreição. E aquele episódio, ou seja, o fato de Jesus pedir alguma coisa para comer, já sinaliza que a Eucaristia passará a ser a fonte de vida e de fé. Jesus ressuscitou, uma verdade que deve ser acolhida, experimentada e testemunhada. O acontecimento da ressurreição de Jesus gera vida nova. Os discípulos que estavam dispersos vão retornando pouco a pouco, e a comunidade, a nova comunidade, vai ganhando um sentido novo, uma nova configuração, passando a ser a presença de Jesus no mundo, a continuidade da presença de Jesus no mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, devemos com inteligência acreditar na ressurreição de Cristo. E aqui ficam algumas pistas para a nossa semana. Cada um de nós precisa se perguntar se realmente acredita na ressurreição de Jesus e se também acredita na ressurreição dos mortos. Crendo, testemunharemos a nossa fé. Jesus ressuscitou, ele vive, está entre nós. Coragem, sigamos em frente. Ele é a nossa luz. Amém.